e saúdo a todos com a graça e a paz que só pode vir do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acabamos de cantar um cântico que diz: Ele vem para te salvar. Todas as músicas, os versículos, de alguma maneira todo o culto, ele está convergindo para uma mensagem única. E essa mensagem nós temos ouvido ao longo dos domingos. E por que não repetir para você mais uma vez, talvez você desatento, de que Jesus, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Domingo passado, nós saímos daqui desse culto com essa mensagem de que nós devemos erguer as nossas cabeças e saber que a nossa redenção está próxima. Em outras palavras, o Senhor está voltando e Ele vem para nos salvar. Se de uma parte essa mensagem traz alívio, esperança e conforto, em outra parte, para outras pessoas, talvez traga aflição, porque é muito mais breve o dia em que você estará diante do Senhor para prestar contas de tudo, absolutamente tudo o que você tem feito. O Senhor é o justo juiz, de quem nós não podemos esconder nada em nossas vidas. Saber que Ele vem, mas ao mesmo tempo saber que é certa a sua vinda, mas nós não sabemos determinar o exato momento da nossa vinda, deve trazer da nossa parte anseio. Imagina, pensa comigo, já aconteceu com você, de que você sabe que algo vai acontecer, mas você não sabe o momento exato? Traz uma certa aflição, né? Isso me faz lembrar a nossa viagem recente para o Piauí. Nós estávamos a caminho de Teresina, embarcados no ônibus, e nós paramos numa cidade, curiosamente chamada Miranda do Norte. E nós paramos ali e nós fomos orientados: olha, espera, a gente vai sair. E a gente ficou ali, ficamos ali aguardando. Irmãos, eu dormi. E depois de 1 hora de sono, eu olhei assim para fora do ônibus, achando que nós estávamos já a um lugar bem distante. Estava lá, Miranda do Norte, onde nós ainda estávamos. Interessante, porque se a gente faz um paralelo, até talvez com a parábola das virgens prudentes, talvez o pastor Ian seria as prudentes que estavam ali de fato aguardando, e eu a imprudente que caí no sono, né? Mas pensando sobre isso, pensando sobre a vinda do Senhor, sabendo que a volta dele é certa, será que nós estamos de fato ansiando? Porque nos nossos dias a gente está ansioso por tantas coisas. Se existe um mal do nosso tempo, é a ansiedade. São muitas as nossas preocupações e os nossos corações estão carregados, sobrecarregados de muitas preocupações. Mas você já parou para pensar que a gente não tem ansiedade com as coisas de Deus? A gente não fica ansioso para ler a Bíblia. A gente não fica ansioso para orar. A gente não fica ansioso para estar em comunhão. Nós não ficamos ansiosos, ou melhor dizendo, tendo um anseio sincero, verdadeiro por Cristo e pela sua vinda. Isso revela aquilo que está no nosso coração. O texto de hoje vai nos ajudar a meditar sobre isso e outras coisas, e o título desse sermão é Preparem-se. E eu convido você à leitura de Lucas capítulo 21, verso 29 a 38. Preparem-se. Nós estamos num período de preparação.
Preparem-se. Lucas 21, verso 29 até o verso 38, assim diz a santa palavra de Deus. Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha. Pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Que Deus aplique a sua palavra em nossas vidas e em nossos corações. Irmãos, se alguns domingos atrás nós estávamos iniciando esse sermão, e falando aos irmãos que é um longo sermão que perduraria por outros domingos, hoje nós estamos encerrando esse longo discurso, chamado de a pregação do Monte das Oliveiras, o sermão escatológico de Jesus. Há 3 domingos atrás, era o pastor Orleson que estava aqui, e estava falando sobre a profecia do Senhor, acerca da destruição do templo. É importante que você tenha em vista, nesse momento, tudo o que você ouviu, desde aquele domingo com o pastor Orleson, e sucessivamente, domingo a domingo a domingo, porque tudo isso é um grande bloco, é uma grande unidade, um grande sermão de Jesus, de tal maneira que agora ele só está concluindo, ele só está ilustrando todas essas verdades, e como sempre, fazendo uso de uma parábola, para que essa mensagem fique ainda mais clara, ainda mais entendível a todas aquelas pessoas. Ao longo desses domingos, nós ouvimos o prenúncio da destruição do templo, e de modo sucessivo, ouvimos muitos sinais, apontando para o juízo que Deus haveria de exercer sobre Jerusalém, e também o juízo final, em sentido último, aguardado para todo o mundo. Em outras palavras, estamos nesse limiar do cumprimento inaugural e o cumprimento pleno de todas essas palavras de Jesus. É o que nós temos ouvido ao longo desses domingos, e que Deus nos dê a graça de que possamos entender essa palavra. Bom, você que gosta de anotar, estudar, meditar, 3 palavras podem resumir e sintetizar 3 ideias que nós encontramos aqui no texto. A primeira palavra é vejam, e isso resume o verso 29 até o verso 33. Vejam. Jesus está convidando a gente a estar observando os sinais, e ele faz uso de uma parábola. A segunda palavra, também com a letra V, é vigiem. Vigiem. Isso está no verso 34 até o verso de número 36. Jesus está falando da necessidade de preparação. Precisamos estar preparados, alertas, atentos. E uma terceira palavra, também com a letra V, é vão.
do verso 37 ao 38. Sim, porque Lucas, ele encerra esse trecho e ele faz questão de registrar a postura do nosso Senhor ali, na iminência de sua morte. O que Jesus está fazendo? Prestes a morrer, Jesus perseverantemente está ensinando no templo. Está ensinando. Vejam, vigiem e vão. Então, começando, vejam, verso de número 29, leiamos a parábola. Até o verso 31 diz: Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Vejam. Jesus está nos convidando a abrir os nossos olhos para que possamos ver. Vejam. Logo após aquela palavra de conforto e esperança sobre a vinda do Filho do Homem, ergam a cabeça. A redenção de vocês se aproximam. Para nós, os que creem, não é juízo, não é expectativa de juízo e de condenação, mas é redenção, é salvação plena. Aí Jesus, ele ilustra com uma parábola, a fim de que seus discípulos estejam atentos, a fim de que eles percebam e para que eles reconheçam os sinais que estão se cumprindo. Há aqui, irmãos, uma clara associação. Jesus faz uso da figueira. E Lucas aqui registra não apenas a figueira, mas todas as árvores. As árvores, elas tendem a ter esse padrão. E essa é uma linguagem muito própria daquele dia e muito visual para aqueles tempos. E Jesus faz com que todos os seus ouvintes, em especial os seus discípulos, contemplem as árvores, olhem, observem. O que acontecia? Assim como o broto das árvores, quando chegava o período do inverno, principalmente a figueira, ela ficava como que uma árvore completamente nua, desnuda. Os seus galhos ficavam apontados para o alto, sem nenhuma folhagem. Essa era a imagem da figueira durante o inverno. Mas quando era chegada a primavera, algo acontecia com aquela planta. O que para alguns poderia, talvez, os leigos, imaginar que aquela era uma árvore morta, na verdade ela estava no seu período de inverno. Mas quando ao chegar da primavera, os brotos começavam a surgir. E exatamente, irmãos, a partir desses brotos, com a seiva percorrendo cada parte daquela planta, cada parte daquela árvore, a vida começava a avançar por ela. E quando o clima começava a aquecer, e o inverno era chegado, era de se ver que aquela árvore, antes completamente sem folhas, ela estava completamente cheia de folhagens. O verão havia chegado. O verão havia chegado. Quando o verão chegou, é fácil de identificar. É só ver as folhagens. Qualquer pessoa reconheceria. Mas saber que o verão está próximo e que a estação era da primavera, era exatamente por causa daqueles brotos. Havia uma expectativa, a partir desses brotos virão muitas folhagens. E Jesus faz uso dessa imagem, dessas folhas que antes eram apenas brotos. E ele traz uma lição aos seus discípulos, a fim de que eles estivessem atentos a todos aqueles sinais que ele havia anunciado. É diante disso que o Senhor então acrescenta no verso 32. Em verdade, lhes digo,
que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Há um paralelo. Os brotos são como se fossem os sinais. E o verão que é chegado é, na verdade, o reino de Deus que é chegado. É essa analogia e comparação. E aí o Senhor vem e diz: em verdade lhes digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Afinal de contas, que geração é essa que não passará sem que tudo isso aconteça? Sem que tudo isso aconteça. Obviamente, irmãos, nós que aguardamos a segunda vinda do Senhor, não devemos cometer o erro. Qual erro? De interpretar uma linguagem claramente apocalíptica de maneira literal. De encarar uma linguagem apocalíptica de maneira literal. Por quê? Porque se nós fizermos isso, e você pode fazer esse exercício, lendo na sua Bíblia o verso 32, você vai ter que chegar à seguinte conclusão: tudo isso já aconteceu. Tudo isso já se cumpriu lá atrás. Tudo. E se tudo já se cumpriu e nós sabemos que nós ainda aguardamos a volta de Jesus, obviamente essa interpretação não é correta. Não é essa a maneira correta de interpretar tais profecias. Ou do contrário, a outra conclusão, e talvez seja essa de muitos liberais, é que Jesus mentiu. Ou vão criar algumas outras razões para justificar um cumprimento pleno de todas essas coisas no passado. E de que não resta nenhum cumprimento para agora. Um outro extremo possível de se interpretar esse texto, e existem muitos, irmãos, é como fazem, por exemplo, os dispensacionalistas. O que eles fazem? Em seu exercício de interpretação, eles vão encarar essas palavras: em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Eles vão desprezar completamente todas as pessoas que nos antecederam ao longo de toda a história, de séculos e séculos e séculos, e vão considerar o seguinte: Jesus está dizendo, esta geração é a última geração, a geração que está ali, logo na sua vinda. E é exatamente assim que eles interpretam. Pelo menos uma das formas. É exatamente assim. É entender essa geração como a última geração que presenciará esses eventos. Bom, é uma perspectiva que considera esse texto tão somente em o seu cumprimento total para o futuro. Mas eu acredito que se você tem acompanhado atenciosamente os sermões e as mensagens, você percebeu, à luz do próprio texto, que tudo aqui que nós estamos apresentando aponta para um cumprimento parcial, inaugural dessas verdades, no ano 70, com a destruição de Jerusalém, como sendo uma tipologia para um cumprimento pleno na segunda vinda do Senhor. E é exatamente assim que nós devemos entender esse texto. Irmãos, é importante que a gente não despreze a pergunta que motivou todo esse discurso de Jesus. Olhe na sua Bíblia e confira como que começou todo esse discurso e essa pregação. Isso está no verso de número 5. Vamos interpretar juntos isso. Olha o que diz o verso 5. Alguns falavam a respeito do quê? Do templo. Como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer?
É assim que nós interpretamos as Escrituras, sem desconsiderar o seu contexto. Jesus está respondendo a essa pergunta. Jesus está falando aqui de coisas que se cumpriram sim no primeiro século, como nós temos aprendido. Mas é importante nós considerarmos e não desprezarmos que ao longo da leitura nós percebemos que existem coisas que Jesus está dizendo que apontam de modo muito claro para uma realidade final. Como por exemplo, verso 27, então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Jesus, irmãos, intencionalmente, Ele está tratando sobre essas duas coisas. E a gente não pode negar essas realidades. Jesus não apenas está respondendo aos seus discípulos imediatos, mas tudo isso que Jesus está falando está ressoando e está chegando até nós. Quando nós abrimos Mateus capítulo 24, verso de número 3, Mateus ele faz questão de nos esclarecer essa mesma pergunta, dizendo assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do quê? E do fim dos tempos. Então são essas duas realidades que Jesus está tratando aqui, meus irmãos. E é diante sim dessa complexidade em que Jesus está tratando não apenas do juízo sobre Israel, mas também de um juízo escatológico e final. É diante de tudo isso que nós não podemos negar e reconhecer que há uma tensão. E os teólogos, que ao se debruçarem sobre esse texto, tentam exprimir, explicar isso da seguinte maneira: é o já e o ainda não. Existem coisas que já estão cumpridas e iniciadas, mas que ainda não experimentamos elas de maneira plena e completa. Ou seja, definitivamente aquela geração contemporânea de Jesus viu o cumprimento desses sinais. Pastor Ian falou sobre isso no domingo passado. Eu falei no domingo retrasado sobre isso. Coisas que se cumpriram no ano 70, com a destruição de Jerusalém. Como que nós chamamos isso? Escatologia inaugurada. O já é um juízo tipológico. Ele está apontando para um juízo final. Por outro lado, nós reconhecemos também que tudo isso aponta para um futuro cumprimento. E quando nós olhamos esses versículos, principalmente tendo em consideração o verso 27 que nós lemos, verão o Filho do Homem, faça só essa comparação, abra sua Bíblia agora em Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. Faça essa comparação. O texto que nós acabamos de ler: então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Olha só o que diz Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Agora corra para Apocalipse capítulo 1, verso 7. Por gentileza. Apocalipse capítulo 1, verso 7.
E mais uma vez, Bíblia interpretando Bíblia, olhando para o texto, textos paralelos. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Olha o que diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Amém. Anos depois, o apóstolo João, inspirado por Deus, escreve isso. O que é isso? Escatologia plena. Aquilo que ainda aguarda o seu cumprimento final, que vai se realizar na segunda vinda de Jesus, quando virá também não somente a sua vinda e a ressurreição de todos, mas também um momento em que nós estaremos diante dele para o juízo final. Em outras palavras, tudo isso se cumpriu na primeira geração, inicialmente, tipologicamente, e agora, como temos observado ao longo de toda a história, essas coisas estão progressivamente avançando, e nós estamos experimentando isso em nossos dias. Guerras, conflitos, catástrofes, doenças, miséria, falsos mestres, tudo isso cada vez mais se acentuando e se avolumando cada vez mais, não diminuindo, mas sob essa perspectiva, cada vez mais avançando, piorando, num sentido negativo, mas melhorando, para você que tem um olhar para o alto, porque você sabe que a sua redenção está cada vez mais próxima, até o momento do cumprimento final, que vai ser súbito e glorioso, e todo olho verá. Os sinais estão aí, as pessoas não estão atentas, subitamente, ele virá. Ele virá. Isso é tão certo e infalível, irmãos, que Jesus no verso 33 diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Haverá novos céus e nova terra. Como diz aqui, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Irmãos, vai ser algo que vai movimentar tudo. Tudo vai ser abalado até a volta do Senhor. Todas essas coisas vão passar. E Jesus ainda faz uso dessas verdades, mas ele diz assim: mas as minhas palavras não passarão. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 24 e 25. 1 Pedro, capítulo 1, verso 24 e 25. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Tudo vai passar, nós passaremos, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Lembra daquela simples historinha da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia? O juízo, tudo, as provações, as tribulações vão vir sobre as duas casas. Mas a casa que vai permanecer é a casa que está alicerçada na palavra de Deus. É ela
que é o nosso firme fundamento e a nossa esperança, irmãos. A palavra do Senhor permanece, vai se cumprir, ela é infalível. E Jesus está dizendo, Ele está nos alertando, olhem para a figueira, para todas as árvores, vejam como brota. E por que Ele está dizendo isso? Segundo vê, por causa da necessidade de vigilância. Vigiem, vigiem. Você entende sobre isso? Sobre a necessidade de estar vigiando? A sua postura tem sido a postura de uma pessoa vigilante? Jesus começa dizendo, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado. Corações sobrecarregados. Isso é um perigo real. Isso é um perigo real na vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Não pense, meu irmão, porque você é cristão, que o seu coração está blindado. Não pense que pelo fato de você estar na igreja, você está isento a isso. Jesus está dizendo, tenham cuidado para que o coração de vocês não fiquem sobrecarregado. O Senhor está apontando para o perigo do coração. Uma vida sobrecarregada. Sobrecarregada de quê? Aí ele vai descrever, orgia, embriaguez e preocupações desse mundo. Em outras palavras, uma vida libertina, uma vida de bebedeiras, uma vida ansiosa pelas coisas da própria vida. Você é alguém assim? O alerta aponta para a possibilidade de todos nós. Sabe o que isso significa? A gente precisa deixar de lado o falso triunfalismo. Precisa deixar de lado uma ideia equivocada de um perfeccionismo religioso. Acorda, vigia. Vigia, pode ser você. Você que só acha que vai acontecer com outro, pode ser você. Pode ser você. Cuidado. Porque isso é sutil. A figura do sobrecarregado é interessante. A gente tende a forçar as coisas. As coisas têm, enfim, é uma analogia, ela não é 100%, mas quando nós temos uma coisa, nós tendemos a extrapolar a capacidade das coisas. Sempre dá mais, e dá mais, a gente enche mais, até que a coisa quebra e se arrebenta. Porque a gente sempre está querendo inserir mais, e nós não nos damos conta, e às vezes nós estamos assim, de tanque vazio para com as coisas de Deus, mas com o coração sobrecarregado. Jesus está voltando, Ele vem para te salvar. Aí o pensamento é, Jesus, salva o meu casamento, Jesus me salva dessa doença, Jesus me salva desse desemprego. Preocupações temporárias e terrenas. O juízo veio sobre Jerusalém, porque eles estavam diante do Messias, e eles estavam preocupados apenas com as coisas terrenas. Eles queriam curas, eles queriam ser alimentados, eles queriam ter as suas necessidades supridas. Eles não estavam interessados no Senhor. Será que tem sido você assim? Tem muitas pessoas que vivem dispersas no meio da igreja. Dedicam-se a satisfazer os seus prazeres e vivem em função apenas dos seus próprios anseios. Meu irmão, quantas pessoas você não conhece que já sentaram no banco dessa igreja e hoje estão no mundo? Cuidado, vigia. Como cristão, precisamos dar ouvidos à voz do nosso mestre que está dizendo para os seus discípulos, tenham cuidado e não sejam assim. Pelo contrário,
estejamos alertas, reconhecendo os males e lutando contra os nossos pecados. Meu irmão, se essa é a sua condição aqui nessa noite, se você chegou aqui sobrecarregado de pecados, pesado, arrastado, sem nem querer talvez estar aqui, lute, ore, vá a Cristo. Ele é o único que pode trazer alívio a esse fardo pesado que você está carregando. Ele pode te aliviar. Ele pode te trazer paz, libertação e salvação. Isso nos faz lembrar, irmãos, uma exortação do livro de Hebreus. Porque o livro de Hebreus ele foi escrito para combater a apostasia. Passou-se o tempo, Jesus não está voltando. Vamos voltar para o judaísmo? A gente sofre tanta perseguição, tem tantas limitações. E olha o que diz Hebreus capítulo 10, 25. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vem que o dia se aproxima. Irmãos, isso é progressivo. Esse versículo, ele cada vez mais ganha uma importância maior. Cada vez mais é ainda mais importante. Porque nós estamos vendo que o dia se aproxima. E o que nós devemos fazer? Encorajar uns aos outros, ajudar uns aos outros, socorrer uns aos outros, não caminhar sozinho, estar junto à igreja, junto aos meus irmãos. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. A você que está fazendo pouco caso de tudo isso, o que te aguarda é só o juízo, a ira de Deus descarregada sobre a sua vida. A mesma ira que levou o Filho à cruz do Calvário, para morrer por nós, os que cremos nele. Essa ira estará sobre a sua vida. Irmãos, muitas das pessoas estão vivendo entorpecidas. A palavra aqui, sobrecarregado, as pessoas cheias de preocupações, nos apontam para a realidade de um perigo ainda mais sutil. Porque se uma vida libertina, entregue para satisfazer as vontades, é algo às vezes bem escancarado e visível aos olhos, as preocupações desse mundo são coisas bem sutis e às vezes afetam muitos de nós. São coisas, irmãos, até mesmo importantes, são preocupações da nossa rotina, é a casa, é o nosso trabalho, é o nosso carro. São coisas importantes, mas que pouco a pouco vão se acumulando, se sobrecarregando e ocupando cada espaço da nossa vida, de tal maneira que a coisa que é mais importante, ela é deixada de lado, que é o próprio Senhor. Olha como isso é sério. Não deixe de ler esse texto, Lucas 17. Olha o que diz Lucas 17. Abra na sua Bíblia. Verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Olha aqui, um juízo prefigurado, tipificado, apontando para o juízo final. Não é assim? Pregamos, falamos, vai chegar um momento
que as portas hão de se fechar. E será tarde demais. E as pessoas vivendo suas vidas medíocres, as suas vidas, as suas vãs preocupações. E o texto continua: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Será como se, Amós capítulo 5:19, será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso. Olha que figura interessante. Você está fugindo do leão. Opa, fugi. Aí você se vira um urso. Consegue imaginar? Vai ser assim. Você acha que você está fugindo do leão até o momento que você vai se deparar com o urso. Será desse jeito, irmãos. Um coração cheio de preocupações é um coração insensível, desatento aos sinais dos tempos. Quando ele fala sobre isso, preocupações do mundo, ele continua dizendo: e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Para que não venha repentinamente. O verso 35 ainda acrescenta: como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra, como se fosse pego de surpresa. Será assim. E por que será assim? Porque embora estejamos diante dos sinais, a nossa mente está ocupada com outras coisas. O nosso olhar está encurvado. Quando o Senhor diz: ergue a tua cabeça, mas na verdade muitos estarão encurvados, como aquela mulher que Jesus curou. Uma mulher encurvada, sempre olhando para baixo, olhando para as coisas do mundo, vivendo as coisas do mundo. Quando Deus diz: ergue a cabeça, você já está liberto das amarras do pecado, te levanta. Quando nós estamos assim, irmãos, nós até apagamos Deus da nossa memória. Estamos entorpecidos com esse mundo. Entorpecidos, essa é a palavra. Enganados. Ao invés de estarmos sóbrios e inconscientes, nós estamos como que bêbados. Inconscientes. Será que você está assim com a sua vida? Este dia virá sobre todos, não apenas sobre Jerusalém, mas de modo universal, como diz, sobre toda a face da terra. Esses serão pegos de surpresa, como diz o profeta Amós. Por essas razões, irmãos, que o Senhor diz no verso de número 36, portanto, diante de tudo isso, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Será que você está entendendo a seriedade disso? Vou citar para você, e aí agora você só ouve, Mateus, nesse mesmo contexto, olha o que ele vai dizer. Verso de número 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora e jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Você está entendendo a seriedade? Se não fosse abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Satanás será solto.
ele será solto por um breve tempo. E é exatamente nesse momento que se intensificará por um breve momento. Aí tem muitos que acham assim, não, Jesus vai me arrebatar. Vai acreditando em obra de ficção e não olhando para as Escrituras. Não te prepara não, e não fica atento não, a todos os alertas que estão aí claros. Jesus voltará, e aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. E Deus vai abreviar por causa dos eleitos. Por essas razões, os discípulos devem vigiar e orar. Há um chamado aqui para mim, a você, de vigilância e santidade. Jesus não está interessado aqui, diante de todos esses sinais, diante dessa parábola, alertando eles, para que eles fiquem calculando, para que eles vivam em estado de alerta, alarmados, com mensagens de corrente, enfim, uma série de coisas aí que acontecem pelo WhatsApp, fazendo o calendário da volta de Jesus, tentando adivinhar o que é o que. Jesus está dizendo de maneira muito clara qual deve ser a minha e a sua postura. Vigia e ora. Sabe para onde que você tem que olhar quando você vê todas essas coisas acontecendo? Levanta a cabeça, olha para Deus e prepara a sua vida diante dEle. Ao invés de estar preocupado, quem, com quem, o que, quando, onde e como, Jesus vai voltar. Eu estou preparado. Essa deve ser a nossa preocupação. Essa deve ser estarmos prontos para o grande dia, perseverarmos até o fim, em oração, vigiar e orar, como o Senhor disse, em Mateus 26:41, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigia e ora. Ou como diz 1 Pedro 4,7, o fim de todas as coisas está próximo. Tempos depois, o apóstolo Pedro escreve, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. De que maneira podemos aplicar isso daqui, irmãos, em nossos dias? Não sou eu que estou dizendo a você, eu sou só um alto-falante. Eu só estou tentando aqui ressoar o que Jesus falou lá atrás para você hoje. Eu nem sei se você está ouvindo. Mas eu queria que você levasse em consideração o que Jesus disse. Vigia e ora. Está aí o meio, aquilo que você deve fazer. É isso. Para que você não viva sobrecarregado de muitos pecados, preocupações e aflições, te falta recorrer a Jesus em oração, vigilante. É o meio pelo qual Ele quer te santificar. A prontidão para esse momento depende de vigilância agora. E é a vigilância que provê a capacidade de escaparmos. Para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer. E para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Não se trata de uma fuga covarde, mas de uma busca de um refúgio seguro. Somente isso nos fará ficar de pé. É a graça de Deus. É a graça. É rogar a Ele, o único que pode nos manter de pé. A força necessária. Não mais encurvados, mas com as cabeças erguidas. E o texto acrescenta, de pé, aguardando o nosso Senhor, não para juízo, mas para completa redenção. E em meio a tudo isso, o verso 37 e 38 finaliza. Terceiro V, vão. Por que vão? Lucas, ele encerra esse grande sermão de Jesus, falando como Jesus, qual a postura de Jesus diante da iminência da sua morte.
que Jesus está fazendo? Ensinando todos os dias no templo. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. É por isso que não matavam Jesus, eles estavam com medo da multidão. E o que Jesus fazia? Se escondia? Não. Ele está à beira da morte, ele vai morrer. O que ele fazia? Cumprir a missão que o meu Pai me confiou. É até a morte. Irmãos, essa dedicação intensa de Jesus em ensinar, esse amor pelo Pai, todos os dias estava no templo, ensinando. O que isso nos ensina? O que nos ensina? Jesus nos dá um grande exemplo, em outras palavras, de que até a vinda dele, ou talvez até o último suspirar das nossas vidas, nós devemos perseverar até o fim, cumprindo a nossa missão. Viver para a glória de Deus e anunciar as grandezas de sua glória. Mateus 24, verso 12, e diz assim: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. O amor de quase todos vai se esfriar, e está se esfriando. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Você entendeu? Assim como Jesus, até o último momento, assim também os seus discípulos, até o último momento. Jesus está ali às portas e vai ter crente pregando o evangelho. Vai ter gente anunciando até o último momento. E é isso que nós devemos fazer. Ao ouvir essa palavra, 1, 2, 3 vezes, você tem ouvido pelo menos há 3 domingos. Esse já é o 4. Será que você tem agido tal como o seu modo soneca do celular? Você sabe que você tem que acordar. Você sabe do que vai acontecer. Aí toca o teu celular e você, mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos. E o alerta vem, e o alerta vem, e o alerta vem, e o alerta vem, até o dia que vai ser tarde demais para você. Porque é assim que você tem feito com as coisas de Deus. Sempre deixado em segundo lugar e em segundo plano. Você vai ser pego de surpresa. Seja na volta de Jesus ou na tua morte. Quando te faltar o ar. Ou na sua morte. Arrependa-se. Converta-se dos seus maus caminhos. Volte-se para Deus, enquanto é dia, porque a noite vem. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia, porque a noite vem. De fato, um dia você será acordado e descobrirá que já é tarde demais, sempre adiando a sua santificação. Por quê? Porque você está sobrecarregado com muitas atribuições. Tem muitas coisas. Você sabia que a igreja é um teste para isso? De alguma maneira.
a forma como você encara essa pequena embaixada, esse pequeno fragmento inaugural do reino de Deus, a maneira como você encara a sua igreja local, vai dizer muito. Irmãos, o problema não é horário de culto, a gente pode marcar o culto 7h30, você vai chegar às 8. Você vai ter algumas coisas importantes para fazer que vão te impedir de estar no horário. Assim será na volta do Senhor. Você será pego de surpresa. Isso é só um exemplo, tá? É só um exemplo. Prepare-se para estar de pé naquele dia. Prepare-se hoje. Prepare-se agora. Prepare-se amanhã, depois de amanhã, continuamente. Prepare-se, prepare-se. Porque o Senhor certamente voltará. Passará céus e terra, mas as suas palavras não passarão. Ele voltará. Ele voltará. Segunda aplicação, não despreze os perigos que Jesus está falando. Cuidado para que o coração de vocês não fique sobrecarregado de orgia, embriaguez e preocupações desse mundo. Cuidado, não despreze o que Jesus está falando. O que tem cobiçado, atraído o seu coração, tomado o seu tempo e as suas prioridades? Cuidado com isso. Abandone essas coisas, lance fora. Terceiro, não despreze os meios de santificação que Deus está estabelecendo. Ele está dizendo vigiar e orar, vigilância e oração. É assim que nós lutamos contra o mal do nosso coração. Se Ele está falando que é assim, faça isso. Faça isso com toda a seriedade. A partir de hoje, tome uma decisão. Uma vida de vigilância diante de Deus em oração. É assim. Para que a gente não caia em tentação. E por último, vigie, vá, pregue, a missão continua, persevere em anunciar. Pois como diz Apocalipse 22:20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém. Vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nossas vidas.